Eu disse a ele, eu disse, então quer dizer que para me ter palavra eu tenho que ter um bigode, eu tenho que ser um homem, né? Eu tenho que É. ter aquilo no meio das pernas. Eu, como mulher, eu não tenho palavra, eu só quero ir me embora, eu quero encontrar meu marido. Faz 2 meses que eu estou aqui. Antes de continuar, se inscreva no canal. E assim que acabar, curte, comenta, compartilha. E volta aqui sempre que quiser, porque sempre haverá episódios todas as terças-feiras e durante a semana cortes desse episódio. A mente agradece. Para o que eu já passei na minha vida, eu me considero uma pessoa muito guerreira, né? Eu até me emociono, mas eu não quero. Eu nasci em Catende, que fica depois de Palmares, no interior de Pernambuco. E lá em Catende você morou até qual idade? Passou sua infância toda lá? Quase, porque assim, eu saí de casa com 11 anos de idade para trabalhar em casa de família, que eu sou de família humilde. Então, eu vivia muito assim, por Recife, por Caruaru, onde tivesse, eu estava. Então, eu praticamente saí aos 11 anos, não vivi muito por lá. Com qual idade você se casou? Eu casei aos 19. Aos 19 anos eu me casei. Então, dos 11 aos 19 anos, você trabalhou como babá. Isso. Teve quantos filhos? Foram três. Três. 3 Não, filhos. desculpa, quatro. Um aborto que conta com aborto, né? Um aborto, Sim. foi o primeiro, e tenho três. Tem uma Emily, que vai fazer 21, o Betinho, que tem 19, todos três estão cá comigo, óbvio. E o Nicolas, que foi depois de 12 anos, tem 9 aninhos. Tenho 23 anos de casada, esse ano faço 24. Ok. Então, nesse percurso, pronto, dos 11 anos aos 19, você trabalhou como babá, a partir dos 19 anos você se casou. Quando você se casou, você continuou trabalhando como babá? Meu marido chama José. Quando eu conheci ele, eu trabalhava de babá, né, numa casa. E pronto, fomos morar junto, daí então eu saí dessa casa, né, porque já tinha bastante tempo demais, e em seguida eu engravidei. Muito recente, foi coisa que, tipo assim, menos de um ano de casada, aquela situação em que você casa e com poucos meses já engravida, foi onde eu perdi o primeiro. Ok. Com 1 ano e meio de casada, eu engravidei outra vez. Mas mesmo assim, mesmo grávida, mas eu continuava trabalhando como babá, trabalhei na casa de umas 3 pessoas ainda. A última pessoa que eu trabalhei, eu já tinha a Emily e o Betinho, que são os 2 primeiros, só que eles eram muito bebê. Só que eu já estava cansada de trabalhar em casa de família, de babá, eu precisava de uma ficha na carteira, porque até então, esses anos todos que eu trabalhava na minha vida, eu não tinha carteira assinada. E você, além de não ter a carteira assinada, você morava na casa da família também. Exatamente. É assim, a gente que trabalhava no interior como babá, eu tenho uma experiência, nossa, que assim, para o que eu já passei na minha vida, eu me considero uma pessoa muito guerreira, né? Eu até me emociono, mas eu não quero. Porque assim, somos, eu não gosto, poucas pessoas sabem disso. Eu era o quê? Eu tinha 11 anos, e as casas que eu ia trabalhar como babá, uma criança cuidando da outra, mas o pessoal tá nem aí para isso, quer saber que tem uma pessoa ali para cuidar dos filhos dele, minha mãe me Sim. recomendava muito. Só que tinha o quê? Eu não durava nos empregos, eu trabalhei em, acho que umas 500, por quê? Naquela época, não existia o quê? A rede social, não existia celular, não existia, então, o meio de comunicação era muito, muito, muito escasso, assim, ou era por Sim. carta, ou era por telefone, né? E E na fixo, cidade né? exatamente, na cidade da minha mãe, existia era Natel, que era aquelas fichas, né? Sim, sim. Pronto, minha mãe no fim de semana que poderia ligar para poder saber de mim, ela não fazia noção do que eu passava, era maus trato, abuso, estupro, tudo isso eu já passei, Meu mas, Deus. pois, então, assim,
eu perdia várias roupas, porque eu chegava com uma mala de roupa. E aí, quando eu sofria os abusos, eu não queria voltar lá e eu não podia dizer às patroas, né? Porque a gente era pressionada psicologicamente por eles. Menina do interior, pobre, vai dizer o quê, né? Às vezes até nem acreditavam, né? Não, Infelizmente. não acreditava. Então, assim, muitas vezes eu ia e não voltava. Então, eu escolhia as melhores roupas, porque se ela visse que... Muitas vezes eu não, nem recebia. Falava, mas você vai nessa quinzena, dava só o dinheiro da passagem, e digamos que a metade da quinzena, o restante do mês era quando eu voltava, e eu não voltava. Sim. Muitas vezes eu não voltava. A mãe dizia assim, Neide, vai querer voltar? Eu dizia, não. Aí ela dizia, por quê? Eu não falava, muitas das vezes, por quê? Porque minha mãe e meu pai eram agricultores. E minha mãe, ela fazia, muitas vezes, ela lavava a roupa também das mulheres, assim, olha, minha filha precisa trabalhar, a ver se arruma para ela. Ela dizia, eu tenho minha irmã, tenho minha comadre, tenho uma amiga no Recife, está precisando de uma pessoa, tenho uma amiga de uma amiga, e assim indicava. Sim. Aí, mas olha, minha filha vai para aí, mas tenha cuidado, é moça, aquela história toda, aquele cuidado, né? Mas mal sabia ela que os abusos que eu sofri, que eram muitos e vários, né? Então, assim, quando eu me casei com meu marido, eu tinha tanto trauma e coisa assim na cabeça, que tinha certas partes do meu corpo que dava agonia dele tocar, porque aquilo vinha tudo na minha mente, aquele filme vinha na minha mente. Causa um Eu, hoje, bloqueio, né? só Deus sabe o que eu passava. Não, só Deus sabe. Porque não adianta, eu até peço desculpa, eu sei que não adianta palavra nenhuma que eu disser. Não tem saída para isso. Ai, por que que você não fez tal coisa? Ah, porque... Não! O errado tá ele. É o abusador que é o errado. Ele não deveria nem saber o rumo do seu quarto. Então, assim, eu sinto muito do fundo do meu coração por tudo isso que você passou. Eu espero que isso até hoje não assombre a sua vida, tudo que você conquistou hoje para estar onde você está e que isso não atrapalhe o decorrer da sua vida, atitudes de outras pessoas que não têm empatia nenhuma, não têm noção nenhuma do rombo que faz na cabeça de uma criança uma atitude dessa, né? Pois não. Hoje em dia, é por isso que quando eu tive minha filha, eu disse, o que eu puder fazer para que ela nunca, nunca passe por isso, e muito menos precise a trabalhar com isso. Uhum. Porque eu ficava na minha cabeça que se acontecia comigo, poderia acontecer com ela, né? E assim Sim, acontecia com outras, porque eu também era testemunha de outras coisas. sim, Aliás, testemunha das minhas amigas também. Então, eu fui trabalhar de auxiliar de cozinha, e meu marido, ele trabalhava como supervisor em outras empresas, né? Uma ok. empresa multinacional, uma empresa grande, e não ganhava mal, ganhava bem. Mas, mesmo que ele pudesse me manter em casa, eu nunca gostei, eu sempre gostei de trabalhar. Ah, mas empregada, poderia ficar em casa do que estar comendo xingado. Mas era um dinheiro que era para mim, e eu queria ter uma experiência, começar a ter uma carteira fechada, nem que fosse de auxiliar de cozinha, ou empregada, ou o que fosse, mas eu queria iniciar aquilo para mim e pagar a minha faculdade, que eu sempre sonhei, mas que eu nunca consegui, porque eu sempre priorizei os meus filhos, por isso. Uhum. Passei 2 anos e 2 meses, ou foi 2 anos e 3 meses. Conheci uns vigilantes e me interessei pela área de vigilante. Ok. Vigilante, quando você fala, é vigilante em shopping, em banco. Sim, Entendi. É aquela pessoa que fica mesmo a cuidar da segurança do espaço, sim. não é? Ok. Nesse intervalo, nesse tempo, aliás, que eu estava trabalhando de auxiliar de cozinha, teve muitas, quer dizer, muito altos e baixos, mais baixo. Meu marido, ele saiu dessa empresa, e meu marido, ele é uma pessoa que ele não escolhe trabalho, ele quer saber que o armário está cheio, a geladeira está cheia, os filhos dele estão no conforto. Ele é desse tipo. E passou um tempo e não conseguia mais
sabe aquela sensação de que assim, as portas fechou e não se abria? Pronto. Sim. Então deu 1 ano, 2 anos, ele é muito de correr atrás de fazer uma coisa, fazer outra. Meu pai, na altura, tinha se mudado também para o Cabo, né? Saiu do interior, foi para o Cabo, chegou lá, abriu uma fábrica de laje, e meu marido foi trabalhar com ele, mas não era a mesma coisa. Daí, então, ele fez, olha, já fazia o quê? 2 anos, quase 2 anos que ele estava desempregado, e um amigo dele foi chamar ele para ser gari. Ele disse, olha, eu vou, é um trabalho digno, quero saber. Sim. Vai, eu se vou. Aí, pronto, ele foi, trabalhou um tempão como gari, sofreu um acidente, quase morre. Veio o carro que ele estava, que era o coletor, parou numa estrada, que eu sei como é que é aquilo, colocaram o lixo ali, eles tiveram que parar, mas não tinha acostamento. Ou seja, foi meio que numa curva, vinha um ônibus e pegou ele em cheio. E assim, o acordo que a empresa fez foi, a empresa do ônibus, tá? Era que eu fosse, todo fim de semana, buscar uma cesta básica. E não mais que isso. E nesse dia que eu fui buscar pela segunda vez, aí o gerente, o encarregado, sei lá o que, disse assim, a pessoa não está aqui para lhe dar. E eu acho que você já recebeu o suficiente. Então, ai meu Deus, eu não sei como foi que ele disse qualquer coisa lá, tipo assim, porque mais uma, menos uma, a empresa não vai sustentar a rapariga de ninguém. Fui para o supermercado, naqueles bancos de feira, tem uns amigos nossos lá, cheguei lá chorando, e eles me indicaram uma advogada. Cheguei na advogada, contei tudo, ela não pode deixar, só que a advogada era muito amiga do pessoal da empresa. E eu fui lá e levei todo o documento que ela pediu, tudo, todas as provas, eu entreguei para ela. Foi a primeira vez. Na segunda vez, ela vem a tal dia, e foi. Quando cheguei lá uma vez, eu disse, olha, é assim, cadê o direito do meu marido, os direitos dele? Ela fez, vamos ali no meu carro? Quando eu cheguei no carro dela, no banco de trás, tinha uma 12. Ela foi e disse assim, você tá vendo esse brinquedinho meu aí? São para as pessoas que acham que tem direito ou acham que pode me prejudicar. Então, é assim, amiguinha, já prescreveu o caso do seu marido, não adianta mais, tá? Deixa isso para lá. A empresa já lhe ajudou, então não adianta mais ir para frente. E só fazia o quê? 6 meses que tinha acontecido tudo isso, ela recebeu, foi o que eu fiquei sabendo, e eu entendi, meu marido também não podia fazer nada, e ficou por isso mesmo. A nossa sorte é que tinha um amigo nosso, era ele que saía nas madrugadas, porque meu marido lá no Cabo não fazia o tratamento da perna dele, então a gente saía 3h30 da manhã para ir para um hospital no Recife, e lá tinha um ortopedista que tratava dele, porque ele quebrou a tíbia, quebrou um ossinho atrás da tíbia, e não sei o que, do tendão, e a dele foi mesmo complicado. Vocês tinham que ir para lá com qual frequência, assim? Digamos que no mês, umas 2 vezes ou 3, porque ele ficou fazendo, ele passou 6 meses com o gesso, porque ele teve que fazer um certo tipo de fisioterapia, e meu marido, acho que a perna dele inchava demais, aí tinha que, acho que era trocar o gesso, enfim, isso faz muitos anos, eu não me lembro de certo detalhe, mas foi bastante sofrido. Se não fosse certa ajuda de amigos, a coisa ia ser Não, e mesmo. nessa altura, que bom que você não desistiu de trabalhar, porque se você não estivesse trabalhando, o sustento da casa de vocês não ia acontecer, Exato. né? Quem sustentou a casa foi você. Quem sustentou fui eu, doação dos amigos. Na altura, a minha filha estava em escola particular, né? O livro dela, quem deu foi um amigo nosso. Tem o primo dele, que tinha um banco de fruta, eu sempre ia lá buscar fruta. Outro que tinha um banco de carne, eu sempre ia lá buscar carne. Então, assim, a gente tinha amigos e tinha família. Foi isso e eu Ainda também bem. trabalhando. Meu marido, para ficar 6 meses na cama, era
uma situação, assim, difícil, porque ele se sentia impotente. Imaginou o Não, dono da casa, é. Ele mantia fazia de tudo. tudo por todos o tempo todo, né? Nossa, era um estresse, mas aí eu me mantia calma. À noite chamava o pessoal para jogar um dominó com ele, em cima, que chamava no primeiro andar. Porque ele, às Uhum. vezes, ele acordava na madrugada gemendo de dor com a perna, né? Mas não era só o osso, era os pontos, que a perna levou ponto, levou corte. Então, assim, É. foi uma fase bem difícil para nós naquela época, mas graças a Deus a gente passou. E vocês, então, passaram por muitos altos e baixos desses mais de 20 anos de casados, né? Nossa, Passaram, então, por nossa, muitas cidades pelo Brasil. E de onde veio, qual que é a primeira memória que te vem na cabeça da ideia de saírem do Brasil? a ideia não era sair do Brasil, era sair do bairro onde a gente morava. O Cabo de Santo Agostinho, da Vila Claudete, eu não aguentava mais. Sabe quando você quer uma coisa melhor? E eu visava, era o sul, sabe? Tipo, Santa Catarina, eu sempre tive a maior vontade de morar para aqueles lados, Santa Catarina, o Paraná, Uhum. eu sou muito desses lugares assim, muito calmo, eu não gosto muito do Frio. frio, sabe? Mas que fosse mais passivo, porque lá estava uma coisa meio violenta. Ok. E eu disse a meu marido, tivemos proposta. E meu marido disse assim, não sei, não sei. Daí, então, fomos na casa da praia da prima dele, e lá estava outra prima dele, e conhecemos ela, né? Daí, então, conversamos um pouco, e tal, lá, e pronto. Mais que isso, não teve. Passou-se um tempo, eu estava no Orkut, naquela época era Orkut. Não, era Face, porque faz 5 anos só. Eu vi fotos dela aqui em Portugal. Eu disse, ela está aqui em Portugal. Eu, nossa. Aí foi mandar uma mensagem para ela, né? Ela foi responder de imediato. Eu disse, então, tá aí na Europa. Ela fez, então, mulher, meu pai e minha mãe moram aqui. Eu disse, olha, menina, então, como é que é? Ela fez, aqui é bom, é melhor que aí, não tem nada a ver, não sei o quê. Aí eu fui dizer a ela, eu disse, olha, e trabalho? Ela fez, trabalho tem muitos. Se o primo quiser, fala que eu trago ele. Se eu chegar agora, não tem? Aí pronto. Daí, então, quando ele chegou em casa, eu disse, olha, a tua prima está em Portugal. Ele disse, quem? Eu disse, tal. Ela, ué, se é assim. Ela disse, se tu quiser, ela ajeita para tu ir. E meu marido é aquele assim, sabe? Ele meio que tem um pé atrás com as coisas. Sim. Mas eu já sou daquele tipo que eu dou um empurrão, não. Eu arranco com o carro mesmo, sabe? É assim, tem que ser agora, é agora e acabou. Aí ele Se fez, não não, der certo, a gente só vai saber se fizer. né? Eu disse, não, peraí, ó. Vai, a gente vende o carro, vendemos o carro, tu pede lá a demissão, o pouco que tu juntar, vai porque são teus primos. E tem tio também lá. Então, vai estar na casa de família, tu não está indo para desconhecido. Se não der É. certo, volta. Não sei não, eu digo, sabe, você vai fazer isso hoje. E foi exatamente assim. Fizemos, nessa mesma noite, ela fez o requerimento do passaporte. No outro dia, eu já fui pagar. Com 15 dias, não, um mês, ele foi chamado, fomos tirar. Agora, Uhum. a passagem. Sim, Mas então isso é 2018. 2000 e... sim, 2018, 2018. exatamente, Ok. 2018. Aí pronto, foi que ele conseguiu, com a saída dele, deu a conta da passagem dele. E de volta, carta convite, e vamos na torcida. E ninguém sabia de nada. Quando pensei que não foi, né, foi um mês e meio, ele estava aqui em Portugal. E eu fiquei lá. Olha. Foi. E eu disse, então, como é que é? Ele fez. É bom, mas você precisa vir, porque a minha opinião, a sua é a sua. Ah, eu disse, tá bem. Agora vamos para mim, porque eu já tinha o quê? Quase 3 anos de empresa, a empresa não demite, e eu precisava do dinheiro, porque seria o quê? 3 passagens de volta, isso era o quê? Uhum. Em 2018, saiu para nós quase 10 mil, que era muito dinheiro na E os época. seus filhos? O que Hum, eles acharam da ideia? Como é que foi a reação deles em relação a isso? Eles animadora. entraram, ok. Eles entraram na ideia, então, e disseram também vamos. Sim, Betinho, na época, estava com 14 anos, né?
Na altura eu estava com 14 anos. Nicolas era um bebê, chegou aqui, tinha 4 anos. Emily não veio porque já estava casada, estava no canto dela. Então só foram os dois, né? No meu caso, teve mais estresse para vir, né? Porque eu não podia pedir demissão, senão eu ia ter uma bala. Só o dinheiro do carro não dava, tinha que ter também a rescisão da empresa, né? Então, assim, quando eu disse que queria sair, eu confiei em pessoas que me prejudicou. Ou seja, do Cabo de Santo Agostinho, me tiraram do posto que ficava ao pé da minha casa e me botaram para a sede em Olinda, que ficava 1h30 sem trânsito. E eu tinha que sair de casa Todos os dias. todos os dias, às 1 hora e 4 horas da meia. manhã. 4 horas da manhã eu tinha que sair de casa, porque eu tinha que estar lá 6 horas da manhã, para ficar na sede. Saí de casa 3h30 da manhã, chorando. Aí teve um dia, eu disse, meu Deus, eu não aguento mais. Já fazia o quê? Uns 2 meses, eu estava longe do meu marido, eu já estava estressada, porque era muita coisa, era muita responsabilidade. Então, eu disse, hoje eu falo com o dono. Já tinha saído boato para todos os lados, que eu queria sair, que eu queria ir embora. E os supervisores não ajudavam. Ai, desculpa. Então, assim, estavam pisando mesmo, sabe? Sim. E meu marido sempre tenha calma, tenha cuidado. Até que um dia eu consegui ver o grandão de lá, né? O gerente lá da empresa. Eu fui até ele. Aí ele disse assim, a senhora quer falar comigo? Eu disse, quero, eu preciso. Ele disse, então, onde que eu posso lhe ajudar? Eu disse, olha, é assim, meu marido está em Portugal. Eu estou aqui já há 2 meses, sem meu marido. Estou com meus 2 filhos em casa, de menor. Se eu quiser, eu provo o senhor. Eu só preciso que o senhor me ajude, me demita. Posso pedir? Posso. Só que assim, eu preciso desse dinheiro para comprar passagem, para viajar. Porque até então eu não vou ter condições, né? E eu não tenho condições de ficar mais tempo aqui sem ser o pai dos meus filhos. E ele fez assim, dona Silvana, é assim. Quem me garante que a senhora não vai me botar na justiça? Eu disse, se eu quiser botar na justiça, senhor, eu já tinha botado agora, trabalhando, porque eu quero sair, vocês não me botam. Eu estou dando a minha palavra. E eu disse a ele, aí ele fez mesmo assim, disse, olha, onde a senhora está aí? Segurança, porque tem uma diferença de vigilante, também tem o segurança. Segurança pessoal dele. Veio, me prometeu isso e aquilo, eu demiti e depois me botou na justiça. Eu disse a ele, então quer dizer que para me ter palavra eu tenho que ter um bigode, eu tenho que ser um homem, né? Eu tenho que ter aquilo no meio das pernas. Eu, como mulher, eu não tenho palavra, eu só quero ir embora, eu quero bancar meu marido. Faz 2 meses que eu estou aqui, e eu disse a ele, né, olha, senhor, é assim. O senhor quer que eu assine um papel dizendo que o senhor está me demitindo, mas que eu não posso me colocar na justiça? Se eu quiser, sem que retire meus direitos de receber tudo, porque eu preciso de cada centavo trabalhado nesse ano todo, eu assino. Sim. Ele fez, não, eu vou assinar sua demissão. Pronto, assinou, recebi tudo direitinho. Agora sim. Aí me organizei, comprei a passagem, viemos, né? Foi tranquilo. Só o castigo é só lá no aeroporto de Madrid, porque os aviões lá, eles pensem que você chega 1 hora atrás de 2, 3 horas. Foi. Pronto, chegamos aqui em junho. E como é que foi? E como é que foi também chegar em Madrid e falar espanhol? Foi tudo tranquilo lá, chegado no aeroporto? Não, não teve nada. A senhora aqui teve uma ideia de vir com um macacão. E o dito macacão, ele tinha o zíper atrás. E quando eu ia usar o banheiro do avião, tinha um senhor no pé do banheiro, assim, que não parava de olhar. E eu olhei para o meu filho, eu disse, se meu filho vir abrir o macacão aqui, ele vai ver. Porque aquilo é tudo, né? Sim, sim. Então eu me segurei as horas todas de voo. Olha, a moça disse assim, a senhora quer água? Não. Eu não posso nem ver nada líquido. Eu fazia assim, Nossa. à vontade de ir, voltava, apertava, massacrava, e eu esquecia, enfim, chegamos. Só que, como é que eu ia usar o banheiro em Madrid? Né? Vamos procurar.
E eu dizia banheiro, dizia, não, é casa de banho, casa de banho. E era o que eu não conseguia me comunicar e ninguém conseguia me dizer onde é que ficava o banheiro, né? E eu sofrendo, e aquele aeroporto é um mundo, É. e eu com É um dos medo, maiores aeroportos. nossa, e eu, minha nossa, eu, Betinho, eu vou morrer, eu vou me mijar tudo aqui. Meu filho também, quem manda a senhora vir com o macacão? Eu digo, não, agora não adianta mais. E parávamos para perguntar, mas ele não compreendia, porque a gente só, tá, vou para o banheiro WC. Não, não me passou na mente que era o toalete. Uhum. E aí, não, meu filho. E olha, eu disse, Jesus, eu não aguento mais. Aí Betinho fez, mãe, aquela placa ali, toalete, é isso? Aí corri. Olha, mas quando eu cheguei, meu Deus, é uma sensação de leveza, assim, pronto. La- vo- Literalmente lavou a alma. Nossa, menina, olha, eu chega, não deu nem vontade de sair mais do trono, fiquei lá, eu digo, meu Nunca Deus. mais viaje de macacão com zíper atrás. Ainda mais para um país que não fala o seu idioma. Meu Deus, eu fiquei. Eu disse, como é que eu vou fazer uma coisa dessa, Jesus? E pronto, saímos de lá, vamos procurar agora o portão de embarque. E também para encontrar foi uma luta. Foi que fomos para outra pessoa e ele não entendia. Eu disse, é assim, aqui. Foi só isso que eu consegui. Ele, aí falou não sei o quê mais para frente. Eu digo, Betinho, vamos andar. Andamos para ir, acho que dentro do aeroporto, uns 20 minutos, chegar no portão 10. Pronto. Era para mim pegar o voo de 2 horas. Não, atrasou para 4 da tarde. Daí eu já estava passado, de menino cansado também, com aquela ansiedade, aquela vontade de ver o pai, né? Não foi Uhum. tanto tempo, mas para os meninos que são muito apegados de Não, três mas já meses, estava já tava na reta final para ver o pai, né? Aí que não quer isso. esperar mais um minuto, né? E Nicolas, mãe, eu quero meu pai, cadê meu pai? Meu pai vem naquele avião e vem naquele outro avião. Enfim, conseguimos pegar o avião. Chegamos aqui, era o que? Era quase perto das 5 da tarde. Isso Lá, foi. Vocês chegaram em que mês? de junho, bem no Em verão, 2018, 18. então. Então ele chegou em maio, não, abril, e Meu esposo vocês chegou, foram não, meu esposo chegou em março, aqui, em março. E nós chegamos em junho. em junho. Alto Uhum. verão. Ó, Menos mal, né? Não tiveram que gastar dinheiro com roupa de frio ainda. sim, sim. Mas e tem as doações, porque aqui, se você não for uma pessoa que não se porta com isso, você ganha muita coisa. Você ganha E, assim, muita e, coisa. e não é coisa em más condições, não. Não, não. São coisas em São perfeitas coisas. condições. Até eu ganhei roupa para o meu filho com etiqueta. Então, assim, nos dias que chegamos, foi muito bom, né? Foi verão, aquilo tudo, Aham. né? Então, foi Então vocês vieram para morar onde em Portugal? assim, nos primeiros dias, ficamos na casa do primo dele. O primo dele tem um anexozinho, ficamos lá. Em qual Depois, cidade? aqui abaixo da banheira Moita, que pertence à Moita, que é o distrito é Setúbal. Setúbal, ok. Sim. Aí ficamos. O meu marido, quando chegou de início, já começou a trabalhar, né? Chegou no dia, descansou no outro, seguida trabalhando. Ele trabalha. No início foi como ajudante de obra. Hoje em dia ele trabalha para ele mesmo, alpinista, pintura, essas coisas. Ah, ok. É. Eu, quando cheguei, já é mais difícil, para a mulher já tem a opção é mais escassa. Só é o quê? Restauração, cuidadora de idosos, empregada de limpeza, né? Babá. Porque babá. Exatamente. Eu acho que aqui em Portugal, nos interiores de Portugal, tipo, o que? Abrantes, aquela cidade mais afastada, tem fábricas e dá oportunidade. Uhum. Aqui não, aqui é mais restauração, como eu falei, empregado em empresa, essas coisas. Então, assim, fomos bem recebidos pela família dele, bem acolhidos, eu não tenho o que reclamar. Só que para 4 pessoas, num anexo pequeno, né?
aquilo já estava... E a gente não conseguia, porque o aluguel estava caro. Não extremo como hoje. Mas para Sim. quem chega, para quem chega e... O dinheiro do seu acerto, então, você só usou para comprar as passagens. Você veio sem nada. Não, eu cheguei eu transferi ainda, porque tinha o do meu acerto, mas também tinha um carro. Ah, E quando meu marido veio, não precisou vender o carro, porque a rescisão dele deu para o dinheiro da passagem, ok, né? E eu também trabalhava, conseguia ajudar ele a pagar. No ok. meu caso, a minha rescisão deu para comprar a passagem também, e o carro deu para me mandar para meu marido. Então, ele juntou aqui uns 600 euros e eu trouxe. Não foi muito, foi pouco, porque o euro até então sempre tem um valor, né? Eu não Sim. lembro, acho que cheguei aqui, acho que com 400 euros, não foi muito, mas na época era razoável, Era o dava para você. suficiente para Sim. levarem um bom tempo. Eu não conseguia trabalho, aí foi o que eu fiz, Uhum. mas não fez, né? Fui lá, porque eu sou assim, eu não sou de esperar alguém me ajudar. Eu também corro de qualquer maneira, eu dou meus corre. E eu fui no Face, disse que era recente chegada em Portugal, estava morando no anexo da família do meu marido, que precisava muito trabalhar, não estava escolhendo trabalho. E veio Uhum. uma jorrada de crítica também, né? Ah, esses brasileiros, e não sei o quê, vem para Chega, já cá, reclama. não, não se planeja, e quando chega aqui já querem ter isso e aquilo, já querem trabalhar, volta para o teu país, não sei o quê, mas eu não dei muita importância, sabe? Eu não dei. Aí teve. Cada um sabe da sua história, né? A Pois, pessoa, quando joga uma crítica, tá falando mais sobre ela mesma do que sobre quem quer escutar. exatamente. Daí teve uma brasileira que se manifestou, disse que tinha saído de um restaurante e precisava de alguém lá, né? Uhum. Então eu fui. E eles me receberam super bem, e perguntou assim se eu tinha experiência em restaurante. Eu disse que tinha, mas eu não tinha. Mas, tipo, o que é você trabalhar no restaurante se for para a cozinha para lavar a louça, né? Mas aí ela disse, estamos precisando de empregada de balcão. Tem alguma experiência? Eu disse, olha, eu trabalhei no Brasil, não sei se é a mesma coisa daqui, mas o que eu não sei, eu aprendo. E Sim. se vocês verem que não dá para mim, eles viram que... Eles viram, e até eu falei também, né? Que estava há 2 meses e precisava. E eles foram bastante gentis. Mas, diferente dos patrões, tem os empregados. E tinha uma búlgara lá dos infernos. Mas sabe aquele ser humano que veio para a Terra para prejudicar você? Então, assim, recém-imigrante, recente, eu era muito, né? E, tipo, sabe aquele choque de realidade? Porque eu comecei a sentir falta de algumas coisas lá por passar por certas situações aqui. Então, ela começou a gritar comigo, me chamar de burra, de lerda, né? E que isso e aquilo, um monte de coisa. E ali, como eu tinha medo de reagir, Sim. tudo na cabeça da gente é o quê? Se eu fizer, você expulsa do país. Eu sei que foram 3 meses de início nesse restaurante, sofrendo muito com ela, chorava e me acabava e tudo mais. Até que chegou um dia que foi uma briga muito feia e eu simplesmente soltei tudo. Eu não sei o que me deu, mas eu saí. Eu saí. Nesse restaurante eu ajudava no balcão, ajudava na limpeza. Eu pegava lá o quê? Era de 11 às 3, porque ela também foi muito acessível comigo, a minha ex-patroa, que eu disse a ela que eu precisava dentro do meu horário, por causa do meu filho, né, que ele tinha um Sim. horário de entrar na escola, que era 8 horas, Sim. e saía às 3h30, né? Então, aí ela foi e disse assim, então você entra de 11 às 3, depois volta de 7 até o restaurante fechar, porque você ajuda as meninas, O almoço e o jantar. mas você também fica responsável pela limpeza do restaurante. Então, assim, depois que acabava, aí eu ainda tinha que limpar o restaurante em peso só. Então, era 2 salão,
2 salões no restaurante, fora a cozinha, o chão da cozinha, a esplanada, tudo. Quando eu terminava, era 1h30 da manhã. Eu já Mas estava... pelo menos você ganhava mais por isso? Não, não. Era a Porque mesma coisa. porque eram dois serviços que você fazia, né? Você prestava dois serviços diferentes. Era. Daí, então, quando eu voltei, quando teve essa discussão que eu saí, eu simplesmente saí, eu voltei com 2 dias, né, para receber os dias. Disse que não queria mais trabalhar lá, mas eu não consegui outro trabalho, né. Aí eu fui de novo pedir a ela para voltar. Ela falou: olha, já entrou outra menina na tua vaga, mas agora a gente só está precisando de uma pessoa para limpeza. Então só tem aqui um part-time. Aí ela fez, e os part-time aqui, ou tu vem quando estiver perto de fechar o restaurante, ou você vem de madrugada. Eu disse, bom, eu venho quando eu estiver perto de fechar. Então, eu sempre estava lá às 9 horas. Só que essa dita cuja lá, só fechava o restaurante, parava o encerramento de meia-noite, 1h, 1h30. Quando eu vinha fazer a limpeza, eu já estava quase querendo dormir, esperando, a boa vontade. Aí eu disse, eu prefiro vir de madrugada. Você imagine, janeiro, em Portugal, No eu frio extremo. me acordava 3 horas da manhã, saía de casa de bicicleta para ir para esse restaurante. Era. Para poder limpar, ele tá limpo antes das 8, que era quando começava a chegar o pessoal. E depois dá só mais uns 30 minutos de apoio lá no balcão. Eu vi que não estava dando para mim, porque eu estava começando a ficar com problema de garganta, estava começando a ficar muito doente por conta das friagens de madrugada, isso não estava dando para Sim. mim. E o dinheiro era pouco, porque era um part-time de 3 horas. Sem contar que eu já estava agoniada também de morar naquele anexo. Daí então eu disse, bom, eu preciso também arrumar um lugar para ficar. E saí, sem conhecer, colocava no GPS, né, a pé, e saía perguntando, tá desocupado, mas não sabendo por onde está o dono. Tá desocupado, mas não se aluga para brasileiro. E assim, eu fiquei 1 dia, 2, 3, 4, andando, estressada. Aí foi que eu vi uma casa abandonada. Eu disse, eu vou invadir essa casa. Eu vou invadir, porque a casa estava lá, abandonada, tinha sido uma rapariga que morava lá, e tinha ido para os Estados Unidos, e esqueceram aquilo lá, e ninguém sabia de quem era, nem se tinha notícia. Isso já foi uma senhora, que hoje em dia é minha vizinha, que tinha me contado sobre a casa. Eu disse, Jesus, eu vou cometer essa loucura e vou invadir essa casa, porque, pronto, eu vou, se aparecer, eu digo, não se preocupe, não, a gente paga o aluguel, mas fica morando aqui. Deus viu que minha loucura, que eu ia fazer realmente, porque eu já tinha observado bastante a casa. Eu disse, olha, eu pulo por ali, vou por a porta de trás, penso que não estou aqui. Vou pensar que não estou varrendo a porta da casa, mas já estou morando. E estava mesmo isso na minha cabeça. Mas aí, então, numa manhã, eu estava de frente a essa casa, só observando como é que eu podia fazer para invadir a casa. Aí vi essa senhora, que hoje em dia é minha vizinha, e eu disse, olha, por acaso, essa casa não tem, assim, como entrar em contato para os donos? Não, não. Os filhos, acho que estão para o lado da Inglaterra. As raparigas que moravam aí foram embora. Então, não se sabe de ninguém. Ela, mas você quer o quê? Eu disse, não, eu estou procurando uma casa para morar. E contei minha situação. Ela disse, olha, é assim, ao pé da minha casa tem um apartamento de um senhor que saiu, que se operou, que não sei o que, contou a história toda. Aí eu disse, a senhora pode me levar lá? Ela fez, posso. Eu disse, então vamos. Aí vim com ela, e estava esse aqui, esse apartamento onde eu estou. E ela, até quando eu vim no dia, ela disse que a chave estava com outra pessoa, mas eu consegui falar com ele, com o dono. E ele disse, olha, eu vou aí amanhã, não sei o quê. Aí a gente conversa. Eu digo, tá certo, mas por favor, não alugue a ninguém. Não, amanhã tá a hora certa. Vim, né? Quando eu chego aqui, ele estava, um senhor, né? Nossa, olha, são poucos, tá? Poucos, se conta assim nos dedos.
Aí ele abriu o apartamento e disse, olha, é assim, é antigo, tá? Precisa de uma reforma, mas dá para se viver. Eu disse, dá, e eu quero. Me diga quanto é. Uhum. Ele disse, olha, é 220 euros. Eu disse, eu quero. Quantos quartos? Não, o apartamento. Sim, mas quantos quartos tem o apartamento? Ah, tem um T2. Olha, nos T2. dias de hoje, nenhum quarto você aluga por Não, 220. Foi um e de- achado. e detalhe, tá? Perde tudo. Junta da freguesia, Parque Zeca Afonso, praia, supermercado, perto de tudo. E eu disse a eles, não, eu quero. Ele fez, são 2 calções, não, 3, não, peraí, 2 calções e o mês atual, que deu os 600 euros que meu marido tinha guardado. E nisso, aí falei com meu marido, aí, só que meu marido, assim, um pouco meio receoso, com medo de não ter todo mês para pagar. Uhum. Amor, eu vou trabalhar, eu ajudo você a pagar, mas vamos sair do aperto, pelo amor de Deus. E aqui a gente vai ajeitando. Aí pronto, conseguimos fechar. Esse senhor perguntou o que a gente tinha. Eu disse, olha, não temos nada. Ele falou, olha, eu tenho um apartamento fechado, que é da minha mulher. Hoje em dia eles estão em Lisboa. E lá tem tudo, geladeira, tem fogão, tem mesa de cama, mesa de banho. Tá O que tudo você guardado. é tudo vosso. Mesmo assim, ele disse. Gente, mas eu chorei tanto no dia, sério. Porque Nossa, assim, eu imagino. a gente não tinha nada, de nada, 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 e de repente tínhamos tudo. E do bom e do melhor. Porque não era coisa assim fraca, não. A única pena que tivemos é que a geladeira, por estar muitos anos fechada, não estava funcionando, e o fogão também não. Mas isso foi o de menos. É. Mas máquina de lavar, é, lençóis de cama, mesa de banho, toalhas de marca, da Teca, de outras marcas, edredom, talheres, sofá, tudo que você imaginar, tudo, tudo, tudo ele deu. Os seres humanos que, meu Deus, merecem um lugar no céu. Aí tiramos tudo de lá, trouxemos para cá, e ele sempre dizendo o tempo todo que se precisar de mais, e o que precisar, eles estão para nos ajudar. Tanto que na pandemia, ele ligou para nós, para perguntar se estávamos em condições de pagar aluguel. Se não tivesse, não tinha problema, não precisava pagar, até passar a pandemia, porque eles iam compreender. Só que, graças a Deus, nunca, desde que chegamos aqui em Portugal, tanto eu quanto meu marido, não ficamos com problema de trabalho. Então, assim, pagamos a renda em dia e nunca, e muito menos aproveitou a oportunidade, porque se fosse eu, Sim, tinha aproveitado, sim, né? Entende? Mas com não. certeza. Mas é aquilo, né? A consciência fala mais alto. E eles não merecem, pelo amor de Deus, Com né? certeza. Então, conseguimos o apartamento, estamos aqui desde que chegamos. É um apartamento que já fizemos várias reformas e continuamos devagarinho, mas está bem melhor, bem mais confortável, né? E pronto. Saí de lá Não, do só para ter um Airbnb. cantinho para chamar de seu já tá bom Não. demais, né? Então, e depois consegui voltar outra vez para o restaurante já em horário sem ser part-time. Já foi uma coisa melhor. Com o mesmo trabalho, muito trabalho, mas já ganhando um ordenado a mais. Consegui passar lá 1 ano e 2 meses, que é o restaurante dos bombeiros. Nisso eu tive que sair, porque, pronto, eles são pessoas extremamente maravilhosas, os dois. Me ajudaram muito, porque foi de lá que eu consegui ajudar meu marido. Só que eu precisava da minha documentação. Eu não tinha nem segurança social, só tinha um contribuinte. E eu disse para ele que não dava, porque ele não queria me fazer um contrato. Eu precisava por certo, Sim. né? Sim. Porque até então meu marido já tinha conseguido a residência dele e tinha já pedido o reagrupamento familiar, então eu tinha que correr atrás de um contrato. Isso. Quando eu saí, me chamaram para trabalhar como empregada de limpeza deles, né? Então, assim, a primeira coisa que fizeram foi o quê? Um contrato. E um contrato sem termos, já de efetivo assim, entende? Olha, sem aquele período de experiência, né? Isso. Então, assim, não importa o que você já passou,
né? Você sofre no começo, você procura, porque assim, eu, nesse período que eu estava no restaurante, eu chorava muito, porque é um choque, se você não for forte, porque, Sim, tipo, lá no Brasil eu tinha o quê? Tinha 4 casas, não pagava aluguel, tinha meu carro, meu emprego, eu trabalhava numa portaria, ar-condicionado, sentada, mexendo no computador, não era humilhada, vivia na minha terra. Então, assim, você chega aqui, se depara com certas pessoas que não são melhor do que você, mas se acham melhor do que você, né? E não aceita certas coisas. E aquilo começa, mas o que que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha ânimo para a vida, é sério. Aí foi quando eu realmente decidi sair. Por isso que eles queriam que eu fosse trabalhar com eles, com o quarto lá nos bombeiros. Me chamaram porque via a sim. pessoa que eu era. Sabiam do seu trabalho, né? Até hoje eu guardo a carta do presidente, tá? Porque quando eu fui para assinar é, o contrato, infelizmente ele não podia estar presente. Mas ele mandou para mim um comunicado que aquilo, sabe quando você, a primeira vez na vida que uma pessoa reconhece a importância que você tem, mesmo sendo empregada de limpeza. E pronto, me deu esse contrato sem termo, juntei tudo, mandei para o CEF, fiquei aguardando, trabalhei lá até hoje, trabalho. E, assim, é gratificante quando você tem seu esforço todo reconhecido e você também, tipo assim, você vê que você tem que passar por um processo difícil, sabe? De ser Sim. humilhado, ser exaltado. É É. literalmente, Eu me, né? Sim. eu me perguntava assim, mas meu Deus, se é para mim estar aqui, por que que eu tenho que passar por tudo isso? Alguma coisa, alguma recompensa o Senhor vai me dar depois. E me deu. Eu não gosto quando eu vejo os meus conterrâneos no TikTok falando disso, falando daquilo, pelo amor de Deus. Eu acho isso tão triste, porque a gente tá aqui, como é que eu tô na tua casa e falo da tua casa? Eu morando É. dentro da tua casa, né? Sim, com certeza. Então, assim, E independente respeitar. também, Silvaneide, você está no Brasil, você está no Canadá, está na Austrália, você vai ter alguma coisa ali que te incomoda. Pronto, Exatamente. né? Então, assim, se tiver ao ponto de te incomodar, ao ponto de você ter que se mudar, ok, mude-se. Mas se você está dando para viver, se aquele ambiente te fornece o que você precisa, por que que você está reclamando, Pois é, né? criticar ou falar de um jeito como que se aquilo fosse abominável, É, com certeza. porque não é, é uma cultura e uma educação que eles têm, né? E que se o Brasil tivesse, acho que, nossa, muita coisa ali seria melhor. Você vai numa estação de trem, você se decepciona, né? O tanto de lixo que tem nas estações e tudo mais. Aqui não. É uma coisa assim que eu aprendi, até no início eu tinha muito isso, assim, comparava muito, mas uma coisa que a gente tem que ter uma noção, não tô te corrigindo, tá, Silvaneide? Eu tô Não, dizendo tudo o meu bem. Uhum, raciocínio até entender uhum. dessa forma. É que o Brasil não se compara a Portugal pela quantidade de pessoas. Então lá tá fora do controle, o espaço tá É fora do verdade. controle. É Aqui é verdade. controlável porque aqui é tamanho de um estado do Brasil. Tem isso Então, também, exatamente. acaba que a gente, quando eu vejo alguma coisa assim fora do controle no Brasil, eu já penso, poxa, mas é porque olha a quantidade de A habitantes que tem, quantidade. sabe? O tamanho que é essa cidade. Então, É, assim, é fora do controle mesmo. é Aqui a gente verdade. consegue nós somos controlados, disciplinados, tudo isso, porque há um alcance para se controlar, né? Então, talvez Sabe? essa questão assim atrapalhe tanto o Brasil. E olha, eu não tenho muito o que dizer, a não ser te agradecer imensamente por partilhar Ah, foi um a sua prazer. história para nós. E eu te agradeço os seus preciosos minutos, porque aqui o tempo corre. Verdade. Não dá essa sensação de que, É nossa, meu verdade. Deus, o dia já está acabando de novo. Verdade. Então, só de você dedicar aí um tempo para contar a sua história, para tanta gente que vai nos assistir, eu te agradeço imensamente por isso. Eu que E agradeço. continue assim, que é com essa força de vontade, é com esse
essa vontade de dar o seu melhor, que o mundo precisa de inspirações como você. Tá bem, Tá muito bom? obrigada. Eu que Muito agradeço. Foi um obrigada, enorme viu? prazer. E qualquer coisa eu tô de volta, se quiser. Com certeza eu quero uma parte 2 desse vídeo. Tá bem, então. Tá muito um Um prazer. Vá. beijo, Sivaneide. Tchau, tchau. Foi um prazer te Tchau. conhecer. Obrigada, Beijinho. igualmente. Beijinho, tchau. A mente agradece.